Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de quarta-feira, 12 de março de 2025. Uma manhã quente aqui em Ribeirão, quente mesmo. Está ensolarado, mas a possibilidade de chuva nesta manhã é 0%. E a umidade relativa do ar está em 59% por conta de uma chuva que caiu ontem na redondeza aqui de Ribeirão Preto, na região. Então, mas a temperatura já está alta e ela vai subir um pouco mais até os 34 graus. Hoje pela manhã nós tivemos 21 graus, então tem aí uma amplitude térmica, diferença entre a máxima e a mínima de 13 graus. Passando aqui, nesta manhã de verão, né? Verão, alto verão, em Ribeirão Preto, norte do estado de São Paulo, para poder dar algumas notícias, tá? Existem algumas pessoas que têm questionado essa situação de se ficar falando a respeito desses bichinhos, animais peçonhentos. Então eu quero falar para você que quem tem algum ambiente favorável para a criação de escorpião ou mosquito Aedes aegypti corre um sério risco de tê-los como inquilinos e até depois como alguém que causou problema para vocês. Então, escorpião e mosquito Aedes aegypti não se discute. Está dentro da sua casa. É você que é responsável, tá bom? Mosquito da dengue pode transmitir para você a dengue, a zika, a chikungunya. Só que a dengue, se ela for hemorrágica, ela pode te matar, tá? Então, antes que a dengue te mate, mate você o mosquito. Antes que a dengue acabe com você, a dengue hemorrágica, acabe você com o mosquito. Tire todo e qualquer criadouro possível de dentro da sua casa. E os escorpiões da mesma forma, tá? Aqueles materiais velhos, entulhos que ficam jogados aí no fundo da sua casa, isso não vai te servir na hora da construção civil, porque ninguém vai querer utilizar coisas velhas em construção nova, tá? Principalmente pedreiro, porque se o camarada for bom, ele não vai querer usar coisa usada ou velha para poder fazer uma construção, não vai, tá? Então, se ele falar para você que vai utilizar, é porque ele não sabe o que ele está falando, tá certo? Coisa enferrujada, coisa torta, coisa que já não está prestando mais para nem jogar fora, não vai colocar numa construção nova, tá? Então, retire todo e qualquer criadouro aí da sua casa e não faça exercício. Esse aqui é para você que é teimoso. Não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, tá? Na rua. Será possível que não está entendendo o que é que está se falando? Tem alguns que falam para não fazer exercício entre 10 e 16. Na rua, debaixo de sol. Dentro de casa, pode fazer. Na academia, pode fazer. Está se hidratando, está tudo bacana, tem um acompanhamento de um profissional, lindo, maravilhoso. Mas na rua, sem camiseta, gente que está com problema já de pele por causa de queimaduras, por causa de manchas que estão acontecendo, sair sem camiseta 1h da tarde para fazer exercício. Então, teimoso, você gosta de ser teimoso? A hora que você tiver que usar o ambiente hospitalar ou de saúde, não fica reclamando que não está sendo atendido não, tá? Fica reclamando não. Tem gente que vai, faz, depois ainda tem coragem de mandar mensagem. Tá aqui esperando faz 2 horas. Mas o que aconteceu? Você tá tão bem? Tô com as costas, o ombro aqui, tudo tá despelado. Por quê? Uma queimadura. Mas como que você adquiriu isso? Então, tá fazendo exercício com um amigo, andando. Procura um amigo agora. Não tô bravo não, só tô dando a real para vocês aí, a realidade, para que depois não venha falar, ninguém falou nada, porque é fácil ficar reclamando, né? Cria-se os problemas, deixa o criador do mosquito, do escorpião dentro de casa e depois vem reclamar. Antes tinha fumacê, tinha não sei o que, não adianta fumacê. Se você não cuidar da sua casa, esquece, tá? Então é com você. Você é responsável pela sua saúde também, tá? Principalmente você. Mas vive fumando, bebendo, fazendo coisa errada e depois quer reclamar que a saúde tinha que ter mais leitos para poder tratar de cirrose, de câncer, de pulmão. Foi você que pode procurar isso daí. Agora, se nunca bebeu, nunca fumou e está com um problema desse, essa pessoa tem que ter prioridade nessa situação, tá? Agora você
que foi buscar, que andou atrás, mesmo tendo sido alertado, procurou fazer ao contrário daquilo que foi alertado, deveria até pagar o seu tratamento. Não deveria ser grátis, não. Sou contra esse negócio de coisa grátis para quem está andando atrás de fazer coisa errada, sabe? Isso. Por isso que toda vez que eu vejo alguém que não tem muito juízo entrando por meio das drogas, eu alerto: olha, depois lá na frente você vai sofrer. Você vai ter que ir parar numa casa para poder tratar, para poder desintoxicar. Ah, uma casa de recuperação. Tá, mas isso custa. Quem que é que vai pagar? Você vai pagar? Então, presta bem atenção naquilo que você toma de decisão agora, para depois você não ficar chorando, não, tá? Então, não caminha entre 10 e 16 horas. Limpa o seu quintal para não ter escorpião, para não ter mosquito Aedes aegypti aí dentro, para não ter também rato, barata, besouro, cobra, tá? Então, às vezes a gente fala só do escorpião e do mosquito aqui, mas cobra, rato também vem na mesma toada aí, tá? Beleza? Dado o recado, não. Se você veio bravo, você vai falar: nossa, não é o capelão. Só estou dando o que é realmente a realidade para que as pessoas entendam e saibam que ninguém é bobo, não, tá? Eu vejo muitas pessoas fazendo coisa errada, gente que gosta de empinar moto. Já ouviu falar? Tô dando um rolezinho, não sei o que, não sei lá. Fui dar um grau. Levantou a moto, socou a cara no chão, no poste, na sarjeta, machucou. E agora tem que passar por um monte de intervenções cirúrgicas, atrapalhando a fila que é a normal, né? E aí tem que paralisar tudo, tirar gente que já estava com problema, que estava aguardando, gente que trabalhou, que pagou imposto, igualzinho o outro, mas que não foi procurar o problema. E agora esse outro vai ter que ser passado na frente. Olha que lindo, né? É bom assim, né? Deveria ter. Comprovou, estava fazendo coisa errada, deve-se pagar por isso. Você vai ter que pagar. Vamos fazer a longo prazo, não interessa. Vai jogar no seu CPF aí, fazer com que isso vá para a dívida no seu CPF. Vai ficar lá. Você aprender que você não precisa ficar arrumando. Mas não tem regra. Quando não tem regra, fica fácil, né? Não é desabafo. Tudo vocês. O capelão tá bravo, não, tô bravo, não, eu só tô falando o que é que eu penso mesmo. Então presta atenção aqui, Jesus Cristo nos conhece. Essa série de 5, né, que eu vou fazer, hein? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. No domingo, a gente encerra isso aqui. Jesus Cristo nos conhece. Você sabe disso, né? Ele conhece você, ele sabe de você, ele conhece o seu andar, o seu caminhar, ele conhece você desde que você coloca o pé no chão pela manhã e até a hora que você vai dormir, sabe? Ele te conhece, ele sabe tudo que vai acontecer, ele conhece as decisões que você vai tomar e as reclamações que depois você vai fazer, sabe? Ele sabe tudo isso daí. Aquilo que eu acabei de falar aí, ele sabe. Você está fazendo errado, daqui a pouco você vai vir aqui reclamar. Já viu isso? Gente que vive fazendo coisa errada e depois levanta a mão: quero te agradecer, ou quero te louvar. Mão que estava nos outros, passando o outro para trás, fazendo coisas erradas. Mãos que fizeram manipulações em locais e situações erradas e agora vem querer louvar, agradecer. Ele te conhece. Presta atenção nesse versículo. Esses 2 versículos são base daquilo que nós vamos falar esta semana aí. Eu sou o bom pastor. Ele se identifica como bom pastor. Ele não está falando nada da circunstância, percebe? Assim como ele não tem problema com o cenário quando está em dificuldades, quando está com problemas de conflitos, ele não tem problema com a situação de ser o bom pastor em tempos de dificuldades. Não tem. Eu conheço as minhas ovelhas. Ele te conhece. Só que aqui tem um ponto aqui, uma vírgula que diz assim: e elas me conhecem. Você conhece? Você o conhece? Você conhece Jesus realmente? Assim como o Pai me conhece e eu o conheço,
e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele está dizendo que dá a vida por nós, porque ele nos conhece. Mas a pergunta é, nós o conhecemos? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou João, o evangelista João. No capítulo 10, versículo 14 e 15 diz isso: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu o conheço, conhece o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E as ovelhas somos nós. Ele dá a sua vida, ele entregou a sua vida por mim e por você. Isso é fato consumado, tá? Mas existe uma situação que nós precisamos ficar bem atentos nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, que essa relação pessoal com o bom pastor precisa existir. Você precisa conhecer ele assim como ele te conhece. Ah, mas ele sabe o futuro, ok? E você, confiando nele, sabe que o futuro será em conformidade com aquilo que ele fizer ou que está fazendo por você. O bom pastor, em tempos de turbulência, ele tem que trazer para mim, para você, para qualquer um, segurança, identidade e um propósito nele mesmo. O propósito é eternidade do céu, sabe? Salvação. Então, quando João vem e fala isso, relata o que ele falou no capítulo 10, versículo 14 e 15, ele está dizendo realmente isso. Em tempo de turbulência, em tempo de dificuldade, em tempo de problema, você precisa confiar na segurança, na identidade e no propósito que Deus planejou para você, pela sua vida. Existe um plano. Você não veio aqui para poder viver uma história. Eu não vim aqui para poder, vim aqui para construir uma história. Não. Eu vim aqui para viver a história que Deus já planejou para mim. É simples assim. Tem gente que está achando que Jesus se apresenta como bom pastor, mas é um bom pastor que é aquela situação de tá tudo certo, tá tudo beleza, continua fazendo do jeito que tá e que tá tudo bom. Não é assim não. Então você que está aí deitado numa cama, ainda que você esteja deitado sem ter procurado essa doença que você está enfrentando, essa enfermidade que você está enfrentando, se você parar e olhar para trás, você vai ver que muitas coisas daquilo que você fez anteriormente estão prejudicando agora o tratamento. Muitas. Às vezes até acontece de não ter. Mas na maioria das vezes, muita coisa que a gente fez e que nós fazemos normalmente errados, né? Tem gente aí que fala, e estudos comprovam que todos esses embutidos, esse monte de coisa industrializada, traz grandes problemas para a saúde das pessoas, para a nossa saúde. Então, mesmo que nós temos um Deus que controla todas as coisas, que sabe todas as coisas e que faz todas as coisas acontecerem, nós estamos sujeitos às nossas decisões, percebe? Ah, mas ele controla. Controla, é verdade, ele controla. A cirrose está debaixo do controle dele, sim, é verdade. Mas se você decide todo dia 1 litro de cada, eu não entendo muito de bebida alcoólica, mas vamos supor algumas que a gente sabe nome, uísque e vodka. O cara gosta de tomar todo dia, eu não sei como é que toma lá, se é um copo, uma garrafa, mas a pessoa entra por esse lado. Você acha que a cirrose respeita aquele negócio de falar, porque o bom pastor está comigo? Respeita? Você não é conhecido, você não é conhecedor do Cristo que te conhece. Não é. Porque se você fosse, você não estaria bebendo essa cachaça, uísque, vodka e outras coisas mais. Você não estaria. Então presta atenção. A segurança que ele oferece, identidade, propósito, a direção que é rumo ao céu, estão todas condicionadas à sua decisão. Não é obrigado a ir para o céu. Você não está sendo forçado a aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida e ser ovelha dele e conhecê-lo como seu pastor, como um bom pastor. Você não é obrigado.
Mas em meio a conflitos, crises políticas, fragmentações sociais que estão aí para todo lado, imagens que aparecem toda hora e deixam a gente estarrecido, a imagem de um bom pastor que conhece e protege as suas ovelhas, como essa que está ao fundo aí, ela se torna um refúgio necessário, essencial, indispensável, ou até poderia dizer assim que você tem um refúgio que na maioria das vezes nós não assumimos como nosso refúgio. É isso. A relação pessoal com o bom pastor precisa existir. Quando ele fala lá no versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, ele está dizendo, nós temos um relacionamento. E aí a pergunta que vem, a pergunta que não quer calar, é justamente essa. Esse conhecimento mútuo sempre existiu? Começou agora. Não pode reclamar do que está acontecendo para trás, ou do que aconteceu para trás. E agora você está sofrendo as consequências. Não pode. Mas Deus não sabia? Sabia, e você deveria saber também. O conhecimento mútuo está dizendo assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está aí nesse capítulo 10 também, versículo 27, lá na frente. Você ouve a voz. Se você conhece, você sabe quem ele é, você ouve a voz dele. E a voz dele é uma voz que se destaca no meio de toda essa bagunça aí que aí está. Ela se destaca. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esse versículo 27, ele está dizendo que muitos ruídos, muitos problemas. No meio do caos, no meio da turbulência, no meio da tempestade, nós ouvimos muitas vozes, tá? Eu creio que nós temos algumas relações com pessoas que muitas vezes elas vêm querer também falar para cada um de nós, falar para mim, para você, né? E normalmente elas querem ter razão. Eu fico bem constrangido quando as pessoas chegam e querem falar a respeito de coisas que elas não conhecem, né? Tem gente que, porque Deus podia, peraí, calma aí, existe uma situação que você precisa conhecer, tá? Você precisa conhecer. Você precisa ver qual é o problema. E nós, como capelões na realidade são pessoas que emprestam o ouvido para ouvir aquilo que você já sabe que aconteceu. Coisas erradas foram feitas, situações e decisões foram tomadas e muitas vezes até por força da circunstância a pessoa está forçada a fazer aquilo, como é o trabalho forçado de muitas pessoas que trabalham em situação de risco. Vamos supor, motoristas que têm que rodar 10, 12, 15 horas por dia na boleia de um caminhão pilotando. Pensa que é fácil? Não é. Mas presta atenção. No livro de Reis, 1 Reis, no capítulo... acho que é capítulo 19. No versículo 12 diz assim, está falando, contando depois do terremoto, quando Elias estava no Monte Horebe lá e aí depois do terremoto, um fogo apareceu, porém também o Senhor não estava no fogo. É o versículo 12 que fala isso. E depois do fogo, é essa frase aqui que eu quero que você guarde com você. Depois do fogo. Para você que está anotando, 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Primeiro livro dos Reis. Aí fala assim, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada foi o que Elias ouviu. Depois de tudo que aconteceu,
de todo aquele monte de situações que aconteceu ali, quando Elias já estava se fortalecendo, teve vento e Elias estava na fenda e ele ouviu uma voz mansa e delicada. Por isso, como eu estou falando aqui de termos uma consciência de quem e com quem nós estamos nos relacionando, ter esse relacionamento pessoal com o bom pastor requer ouvidos afinados com a voz dele. Lembra daquela história de que quando alguém, no meio da multidão, se você conhece ou se alguém te conhece no meio de uma multidão, e alguém chega e grita, Estevão, pode ser que existam outros Estevãos por ali, mas logo eu vou procurar a voz. Por causa que a pessoa que me gritou, ela me conhece. Às vezes até no meio da multidão posso não identificar de quem seja a voz, mas o visual eu vou acabar entendendo quem que era a pessoa que gritou o meu nome, porque ela me conhecia. Assim como o Pai me conhece, no versículo aí 15, ele está dizendo que conhece o Pai também. Então, a intimidade com Deus nos fortalece em tempos difíceis, em tempos de dificuldade. Esse texto de 1 Reis, no capítulo 19, versículo 12, está dizendo isso, é uma voz mansa e suave. Existe um hino que a gente canta há muito tempo, né? Manso e suave Jesus está chamando. Chama por ti, chama por mim, e as portas esperam, velando. Vela por mim e por ti. Está esperando, olhando, vigiando as portas, para que você chegue até lá. Então, conhecimento mútuo você precisa ter no relacionamento pessoal com o bom pastor. Você precisa ter e ouvir um chamado individual, sabe? Estevão, João, Manuel, Maria. Essa voz vai se destacar no meio do caos, sabe por quê? Porque ele te conhece e você conhece a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João, no capítulo 10, versículo 27. Então, conhecimento mútuo, um chamado individual que é sempre reconhecido. Não é em nenhum momento ele é discutível. Ele é um chamado que você não vai ter como discutir. A segurança é inabalável. Ninguém pode arrancar da minha mão. João, no capítulo 10, também, no versículo 28, está dizendo assim, está nas minhas mãos e ninguém pode arrancar. Você conhece, você tem um ouvido bom, que você ouviu a sua voz, e agora você é guardado por ele. Ninguém pode arrancar da minha mão. Em tempos de crise, nós encontramos proteção em Jesus. Em tempos de crise, você só vai encontrar proteção eficaz em Jesus. Por mais que você esteja num ambiente hospitalar que é bom, que tenha todos os recursos, que tenha tecnologia, que tenha homens e mulheres capacitados, gabaritados, mas aquele que te guarda, aquele que te mantém, aquele que cuida de você, tem você na mão dele. Na minha mão, ele está dizendo, ninguém pode arrancá-los da minha mão. Opa! João no capítulo 10, versículo 28, é logo depois do versículo 27 aí, né? Então, conhecimento mútuo, você precisa conhecer o Senhor, você precisa ouvir a sua voz, identificar a sua voz quando ele falar com você, você precisa ter consciência de que ele é quem te guarda e que você está nas mãos dele. E mais uma coisa, a providência contínua de Deus sobre a sua vida. Estou chegando hoje, então tá. Então fique sabendo que você vai ter um Deus que conhece você e que você precisa conhecê-lo. Que você identifica a voz dele porque ele identifica a sua voz quando você clamar. Ele sabe quem você é.
Ele sabe aonde você está e Ele conhece as suas necessidades. E Ele te conhece tanto que você está nas mãos dele guardado. Você está guardado nas mãos dele. Só que tem mais uma coisa, mais um benefício para aqueles que aceitaram como único e suficiente Senhor e Salvador. Veja aqui, providência contínua. O Senhor é meu pastor, nada terei falta. De nada eu vou ter falta. Salmo 23, versículo 1. A promessa de suprimento, de não deixar faltar nada, nos encoraja a confiar no futuro. Então, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você tem isso aí, conhecimento mútuo, um ouvido aguçado para poder saber quando é a voz realmente do Espírito Santo que está falando com você. Você vai ter confiança, segurança inabalável, porque você sabe que está nas mãos dele. E olha, ele está providenciando tudo. Tem um amigo que diz, ele já está lá no futuro. Ele conhece o futuro porque ele está lá no futuro. Ele é o Deus do futuro. Ele sabe como nós devemos percorrer do presente até o futuro. Então é mais fácil caminhar com ele, porque ele já conhece o caminho. Ele está lá na frente, nos esperando. Então, em tempos de crise, nós encontramos proteção em Cristo. É isso. Mas a promessa de suprimento divino nos encoraja, ou precisa nos encorajar a confiar no futuro, porque lá no futuro é onde Jesus está. Ele está no presente. Ele está aqui, ele esteve no passado e ele é. Eu sou. Ninguém pode tirar isso de mim e de você. Então presta bem atenção. Esta semana nós vamos falar a respeito do bom pastor em tempos de turbulência, que ele provê para cada um de nós segurança, identidade, propósito, tem tudo. Você não precisa ficar preocupado quando aparecerem as crises políticas, as outras crises que eu não posso falar o nome, senão eles vão me boicotar aqui, mas as fragmentações das mais diversas, social, política, econômica, financeira, tudo. Seja religiosa, seja tudo. Você precisa ter esta intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, e você conhecer e ter o coração colocado realmente nele, para que você saiba que está sendo guardado e que a tua providência é ele que tem e que o seu futuro está nas mãos dele. Então, amanhã nós vamos falar de um outro tópico, eu nem vou dar spoiler aqui, para que você venha e ouça amanhã o segundo desta série. Então, hoje é, na realidade, ter um relacionamento pessoal com um bom pastor. É essencial. Você precisa ter um relacionamento pessoal com um bom pastor. Beleza? Estamos conversados? Então, se você entendeu que você tem um bom pastor e que ele te conhece, você precisa conhecer. Assim como ele conhece o Pai, você precisa conhecer. Porque ele, mesmo conhecendo o Pai, deu a sua vida pela minha vida, pagou os meus pecados e os seus também. Tá bom? Falado isso, hoje 28, nós vamos fazer ele. Temos tempo, mas não podemos. Eu tenho mais coisas. Então, presta atenção aqui, ó. Quando nós colocamos esses versículos e falamos essas coisas, nós não estamos falando de religião, tá? Eu nunca falei de religião. Nunca falei aqui para você que essa ou aquela denominação é certa ou errada. O que eu estou falando para você é te dando um mapa de como chegar no céu. Independente de onde você está. Você precisa andar pelo caminho, que é Jesus, tá? Você precisa aceitá-lo como o único suficiente salvador da sua vida, tá bom? Se não for por ele, não tem jeito. E isso não é religião, isso é cristianismo. Isso é, na realidade, o caminho que você precisa tomar para poder morar no céu. Então, não estou falando de religião, não estou falando de denominação, não estou falando nada disso, estou falando de Jesus, tá? Então, presta atenção. Todas as vezes que você ouvir alguém falar, ele falou, não. Eu estou dizendo para você o que é a realidade. Presta atenção. Se alguém vier para você e disser assim, existe um purgatório, você vai estar purgando lá e depois dessa purgação você vai ascender aos céus. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aquele que morrer, depois que morre, vem o juízo.
ok? Você pode decidir aonde você vai passar a eternidade agora, hoje, no presente. Quer passar no céu? Aceita Jesus. Quer passar no inferno? Continue do jeito que você está, sem aceitá-lo como o único e suficiente salvador da sua vida, e não vai ter uma segunda opção, tá bom? Não vai ter uma segunda chance, não vai, tá? Às vezes a pessoa fala, mas aí você vai melhorar. Não vai melhorar, tá? Segue o juízo. Andou, fez, pronto, acabado. E não sou eu que estou falando. Se fosse por minha vontade, todo mundo ia se salvar. Mas ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai chegar ao Pai lá no céu, a não ser por mim. Então, se você quiser, aceite Jesus, ok? Eu tenho uma relação de pessoas por quem eu vou orar, e você ora pelas pessoas que você fez a sua relação. Você que está chegando novo aí na live, vai fazendo a sua relação aí, e depois amanhã, quando nós voltarmos, você já tem uma relação para poder fazer as suas orações também, não esquecer de ninguém, tá bom? Isso. Hoje, 12 de março de 2025, uma quarta-feira quente aqui em Ribeirão Preto. Tô dando um tempo aqui para vocês. Vai aí, arruma aí, rápido. O dia tá ensolarado, tá muito quente. A possibilidade de chuva nesse período da manhã é 0%. A umidade relativa do ar, segundo os meteorologistas, 59%. Mas ela vai despencar abaixo dos 30%. Após o meio-dia, vai despencar abaixo dos 30%. Por quê? Porque nós vamos chegar aos 34 graus, tá? Todos com relação? Beleza, então vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento com todos aqueles que estão orando comigo, aqueles que estão enlutados, as famílias que foram enlutadas. Eu creio que o Senhor é um Deus que pode consolar a cada uma dessas pessoas, os amigos, os familiares, os parentes, aqueles que estão sofrendo a dor do luto. E o Senhor disse que tem tempo para tudo nessa vida, tempo de nascer, tempo de morrer. E esse tempo de morrer é um tempo dolorido, é um tempo doído. E o Senhor conhece cada uma dessas pessoas, conhece a dor que ela está passando. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor dê graça a cada um deles, fortaleça, consolando o coração de cada uma dessas pessoas. Que essas famílias tenham providência do Senhor sobre a vida de cada um deles. Eu oro também por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, aqueles que estão voltando para o caminho nesse momento. Que a tua boa mão esteja sobre a vida deles e que o Senhor possa continuar caminhando junto com eles pela decisão que eles tomaram e aceitando eles como filhas e filhos queridos que são, e escrevendo o nome deles no livro da vida e perdoando os seus pecados. Eu oro para que o Senhor continue e que seja o bom pastor para com eles, conduzindo-os em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada um deles. Oro pela Dona Maria José, pelo Emerson, que se chama Dum. Oro também pela irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e pela família, pela Dona Néia e o seu Fernando, pela avó Hilda, a avó Luzinete e a avó Tereza e as suas famílias. Oro pelo Eduardo de Piracicaba, que já está no processo. Eu oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, fortalecendo, dando graça, saúde, paz, muita prosperidade, repreendendo o devorador, repreendendo o inimigo, o perturbador, repreendendo toda ação do inimigo na vida desta família. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane, pelos idosos que estão nas casas de repouso, creches de idosos, asilos, aqueles que estão precisando de uma bênção especial, aqueles que estão com problemas psicológicos, emocionais, sentimentais, aqueles que estão sentindo a solidão. Que o Senhor dê graça a cada um deles. Eu oro também pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, nas universidades, nas creches. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles também. Os doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas, seus domicílios, aqueles que estão sendo cuidados por um cuidador, por um familiar. Dê graça a esses homens e mulheres que estão cuidando desses pacientes nesse tempo de dificuldade e de problema. Oro por aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, situação de rua,
os que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza. Nós repreendemos esse inimigo em nome de Jesus. Eu digo a você, inimigo que está atuando na vida dessa pessoa, saia dela agora, em nome de Jesus. Tristeza, angústia, tribulação, saia agora, em nome de Jesus. Depressão, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre a vida dessas pessoas. Empregadores, empregados e desempregados, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Os desempregados achem uma porta de emprego, uma oportunidade para trabalhar naquilo que estão capacitados. E que os empregadores possam pagar salários dignos para os empregados, para que possam levar o sustento para suas casas, de maneira que todos possam glorificar e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós sabemos que o Senhor não atende reclamação, não atende murmuração, o Senhor atende fé. Então, nós oramos agradecidos com fé que o Senhor tem feito e que vai continuar fazendo na vida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Uma grande quarta-feira a todos vocês. Fiquem em paz com Deus. E até amanhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Bom dia. Feliz quarta-feira. Tchau.